Oi para todo mundo, meu nome é Marcos Souza e esse é mais um vídeo do canal Sons Aleatórios. Hoje eu vou falar aqui de um grupo britânico que, apesar de estar sempre incluído aí no movimento punk, eles eram claramente um estranho no ninho. Estou falando dos Stranglers, uma banda aí formada no meio, em meados da década de 70, inicialmente naquele movimento pub rock, mas que depois foi incluída assim meio que a revelia deles no movimento punk. E por que eu digo que eles eram estranhos no ninho? Primeiro, pela idade deles. O baterista Jet Black, ele quando saiu o primeiro álbum do Stranglers, o Ratos Novérgicos, ele já tinha quase 40 anos. Ele já era bem velho, para os padrões roqueiros. E mesmo os outros três, que eram o guitarrista e vocalista Hugh Cornwell, o baixista Jean-Jacques Bournel, apesar do nome ele era inglês, os pais eram franceses, mas ele nasceu na Inglaterra. E o tecladista Dave Greenfield já tinham passado todos dos 25 anos também, então não eram moleques. E também porque eles experimentavam um pouco mais, eles ousavam um pouco mais, eles não ficavam só naquele dogmatismo punk. Quem acompanha o canal há mais tempo sabe que eu tenho uma especial afeição aí por psicodélico, progressivo, mas isso não quer dizer que eu não goste de punk, tem coisas que eu gosto. Tem coisas dentro do movimento punk que eu gosto, sim, eu gosto do Wire, eu gosto do The Clash, os primeiros do The Clash eu gosto, esses Stranglers também, apesar de eles serem um pouco alheios aí ao movimento, eu gosto dos Soft Boys também. Então eu acho que, por mais que eu goste de krautrock, de progressivo, de psicodélico, um cenário apenas com esse tipo de música ia ser meio chato. Então viva a diversidade musical. E eu vou falar aqui do terceiro álbum dos Stranglers, que é Black and White. Esse aqui. Essa minha edição é bem simplesinha também, não é uma edição requintada, mas ela tem as letras aqui, precisar de uma lupa para poder enxergar, e tem duas faixas bônus. Então, o álbum já começa com tudo, já começa com Tank, que prenuncia muito do que seria feito na década de 80, em especial com teclados. É uma outra coisa que também diferencia os Stranglers de outras bandas punk. Eles tinham um tecladista e o teclado era proeminente na banda. O teclado tinha bastante destaque. O teclado era um instrumento que foi renegado pela maior parte dos punks, porque ele estava muito associado ao rock progressivo. Mas aqui os Stranglers não abriam mão dos teclados, apesar da abordagem do tecladista Dave Greenfield ser completamente diferente daqueles astros do rock progressivo como Keith Emerson ou Rick Wakeman. Mas Tank, como eu falei, já prenuncia muito do que seria feito na década de 80, em especial na New Wave. Para mim, Tank é praticamente uma música New Wave, mais do que punk, com teclados típicos que a gente ouviria na década de 80, uma excelente linha de baixo do Jean-Jacques Brunel, o baixo também tem um destaque forte, ao menos nesse álbum aqui. E tem eu esqueci de falar sobre isso, desculpe, existe uma polêmica, geralmente é considerado a obra-prima dos Stranglers, o segundo álbum, o No More Heroes. Eu gosto mais desse, eu gosto mais do terceiro. É claro que talvez a melhor música dos Stranglers esteja no No More Heroes, a faixa título. Ali onde o Hugh Cornwell proclama que de Leon Trotsky a Sancho Panza não existem mais heróis. Foi uma música, uma canção que teve bastante impacto naquela Inglaterra do final da década de 70. Mas para mim, esse álbum aqui ele é mais consistente do que o segundo. E ele tem uma pegada mais experimental que me agrada mais. Então, depois de Tank, temos talvez a melhor canção do álbum, Nice and Sleazy. Que essa tem uma excelente introdução de guitarra, que para mim, ninguém me tira da cabeça de que o Lobão se inspirou nesse riff de guitarra aqui da introdução de Nice and Sleazy para a parte de Me Chama. Aquela guitarra do comecinho de Me Chama me lembra muito aqui a guitarra de Nice and Sleazy. Uma grande canção. Depois Outside Tokyo também pega um pouco mais leve, também uma música um pouco mais reflexiva e com bastante teclado também. Depois vemos duas músicas mais de punk tradicional, mais puxadas para o punk tradicional, com menos teclados e mais guitarra de Hugh Cornwell e o baixo do
Jean-Jacques Bournel também está bem destacado, que é Hey, Rise of the Robots e Sweden, All Quiet on the Eastern Front. Essas que são músicas um pouco mais de punk tradicional. E depois Toiler on the Sea volta novamente, uma canção mais densa e com bem mais teclados também do que as outras duas anteriores, e que também outra coisa que não era muito parecida com o punk, essa canção é longa, tem mais de 5 minutos. Geralmente os punk não passavam de 3 minutos, não podia passar de 3 minutos e olhe lá. Mas aqui ultrapassa os 5 minutos essa canção. Outra também, Curfew, bem mais experimental, porque ela tem um andamento bem comum no mundo do rock, que é o 7x4. O andamento 4x4 é o mais comum no rock, mas aqui eles se arriscam no 7x4 e se dão muito bem, diga-se de passagem. Também depois temos duas canções com uma pegada mais soturna, que é Threaten e In the Shadows. Até a temática delas já fala um pouco sobre isso, fala sobre escuridão, sobre ameaça. E aqui eu sinto um certo pezinho no krautrock, em especial em In the Shadows. Até o teclado lembra um pouco do Kraftwerk. O Kraftwerk estava em voga naquela época também, eles eram bastante influentes. Me lembra um pouco o teclado do que o timbre de teclado me lembra um pouco o Kraftwerk usava naquele período. Depois, Do You Wanna é um tapa na cara. Essa canção aqui nesse caso o Hugh Cornwell canta com um sotaque cockney bem debochado mesmo, meio que tirando o sarro aqui da pessoa com quem ele está falando, do interlocutor, e meio que ofendendo, até meio ofensivo algumas partes aqui, tipo, do you wanna, você quer, ele fala, você quer casar com dinheiro? Você quer fazer sua cabeça, quer blow your mind, que era uma expressão muito usada na década de 60, que é fazer a cabeça é ficar doidão, né? Mas também ele usa uma variante dessa expressão aqui bem ofensiva e talvez até meio sexista, que ele fala, do you wanna blow your hymen? Ou quebrar o seu ímen, no caso. Então é bem ofensivo. Bem mais punk do que isso, difícil. Depois temos aqui Death and Night and Blood, uma música, entre parênteses aqui, Yukio, uma música inspirada no romance Confissões de uma Máscara, do escritor japonês Yukio Mishima, que é uma obra abertamente homossexual, abertamente gay, e também escatológica, bastante escatológica também. E aqui ele chega a falar aqui na letra que o seu cérebro foi exposto e estão começando a aparecer os seus pensamentos podres. Também bem contundente esses versos. E o álbum original fecha com Enough Time, também uma canção em pouco mais de 4 minutos também, e mais pro New Wave também, mas só que um New Wave um pouco menos festivo, um New Wave um pouco mais pesado. E aqui temos duas faixas bônus nessa minha edição. Outras edições têm mais faixas bônus, aqui eu tenho que são só duas. Mean to Me, que é um punk genérico, não me atrai, essa canção sinceramente não me atrai nada. Mas temos uma versão interessante de Walk On By, do Burt Bacharach, que apesar de não ser uma versão brilhante igual que o Isaac Hayes apresentou no seu álbum Hot Buttered Soul, que eu já resenhei aqui no canal, é uma versão interessante, é uma versão bem legal, bem diferentona, ainda mais para não se imaginava uma banda punk fazendo cover de Burt Bacharach. Algo que me ocorre à cabeça, só os Ramones fazendo cover do Johnny Rivers com Do You Wanna Dance, também, que ninguém esperava. E depois os Stranglers, ele foi mais pro lado da New Wave mesmo, ele foi meio que abandonando aos poucos o punk. E os Stranglers continuam até hoje, mas com a defecção aqui de 2 integrantes. O Hugh Cornwell, que era a principal figura dos Stranglers, deixou a banda em 1990 e não voltou mais. E o tecladista Dave Greenfield, infelizmente, morreu em 2020 por complicações decorrentes da Covid-19. Mas o Jean-Jacques Bournel e o Jack Black, com quase 80 anos, acho que já tem 80 anos, já acredito eu, até hoje continuam com a banda. E lembro a vocês, toda terça-feira tem vídeo novo aqui no canal. Por hoje eu fico por aqui. Vejo vocês na próxima terça-feira. Até lá!